Olá, saudamos cada um de vós em mais um programa Famílias Felizes. Sejam muito bem-vindos, desejamos sinceramente que o Senhor continue a abençoar a vossa vida, a sua vida, e se nos está a escutar pela primeira vez através da rádio ou a ver-nos através da TV Novo Tempo, seja bem-vindo. Nós fazemos estes programas com carinho, a pensar em si, a poder e pedindo ao Senhor que sejamos usados por Ele para trazer talvez uma dica, uma orientação, uma informação que traga aquilo que mais anseia e que mais deseja, e todos nós, que é a felicidade. A felicidade, a compreensão, o perdão, a aceitação na família, tão importante nos dias de hoje e todos os dias. Então, hoje damos as boas-vindas a vós, damos as boas-vindas àqueles que pela primeira vez possam estar connosco, mas de uma forma muito particular também nós saudamos aqueles que pensamos hoje poder estar connosco para este programa, que traremos um tema importante e se calhar um pouquinho pertinente ou diferente da maioria daqueles que nos escutam. Mas estamos aqui para aprender todos e para crescer todos. Dou as boas-vindas ao casal, Paula Amorim, o pastor Amorim também, António Amorim, muito obrigada pela vossa presença e por terem aceito este convite. Nós já tivemos a oportunidade de ter a Paula Amorim connosco num outro programa que fizemos atrás sobre mordomia infantil, que foi muito precioso, e pensamos poder falar um pouquinho sobre isto que é a importância da espiritualidade na família. Independentemente da nossa entidade religiosa, da nossa vocação, todos nós, com certeza, e estando a sintonizar este mesmo programa, sentimos e sabemos que Deus é importante na nossa vida. Então, falar sobre isto, espiritualidade na família, podemos dizer culto familiar, ou seja, um encontro da família com Deus. Umas primeiras palavras, Amorim, para esclarecer aos nossos ouvintes e àqueles que nos veem qual é a nossa intenção deste programa e porque é que isso é também importante. A espiritualidade é considerada a dimensão esquecida do ser humano e ela é importante. Pensamos no ser humano como uma entidade física que tem uma dimensão psicológica, afetiva e depois se manifesta através de relacionamentos sociais, mas muitas vezes esquecemos a espiritualidade. E a espiritualidade é o motor que está associado ao caráter. E por isso é importante nós pensarmos na espiritualidade também num contexto de família. E de acordo com essa necessidade de nós pensarmos em espiritualidade de família, o que nós chamamos o culto da família pode ser um elemento importante para proporcionar à família esses encontros com Deus, de acordo com a fé de cada um. E quando falamos em encontros com Deus, ele pode se manifestar através de uma faceta cristã, centrado na Bíblia, centrado em Jesus Cristo, no seu ensino, mas também para aqueles que não são cristãos, o culto familiar é todo o momento em que a família toma um tempo para pensar nos valores espirituais que são defendidos pelos diferentes membros da família, refletir sobre as questões profundas da existência e, se for o caso de haver uma crença religiosa, invocar a presença de Deus para acompanhar a família, para estar presente no lar. Às vezes poderemos pensar que em alguns momentos, porque há tanto a fazer e tanto corre-corre e tanta azáfama, perguntamos se há tempo e porque é que tem que haver tempo. Será que é tão importante assim o estarmos juntos como família, reunidos, um momento que seja por semana ou seja por dia? Qual é a importância do culto familiar? O culto familiar pode ser considerado o que em psicologia se chama um ritual familiar. Aqui ritual não é visto no sentido de práticas que se repetem de uma forma mecânica, mas de práticas às quais se atribuem uma importância grande e relevância para a família, e que são repetidas porque elas são consideradas importantes. E estas práticas repetidas, de valor aceito como grande para os elementos da família, elas criam uma coesão espiritual da família. Eu dou alguns exemplos de rituais familiares, por exemplo, os aniversários. Por exemplo, há famílias que todo o domingo de manhã os pais saem com as crianças. Exato. Ou à tarde. Vão ao parque. Mesmo a forma como a família se reúne na altura do Natal.
tudo isto são rituais que ao longo do tempo e com repetição, porque cada ano eles repetem-se, e as crianças habituam-se desde pequenas, elas vão crescendo e fica aquela lembrança daqueles momentos bonitos vividos nessas ocasiões, constituem rituais familiares. E o culto familiar, quando ele é repetido também porque os membros da família dão um significado e uma relevância grande, em termos humanos, em primeiro lugar, cria essa coesão da família, une a família através de valores espirituais e através da crença, da influência e da presença de Deus na própria família, acompanhando os membros da família no seu desenvolvimento. É verdade que há vários versículos que nós poderíamos recorrer à Sagrada Escritura que apoiam exatamente a importância destes momentos. Paula, se quiseres partilhar connosco, por favor, um desses versículos. Com muito prazer. Portanto, remeto o querido ouvinte e quem nos está a ver também para a Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e vamos proceder à leitura do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Portanto, aqui este texto é um texto muito importante que nos fala desta repetição de valores no contexto da família. Onde nós vemos que há um plano que é intencional e regular da família ter este encontro com Deus nesta transmissão, que é uma transmissão que eu diria repetitiva, como aqui também já foi dito, e diária, porque permite em momentos que são naturais, portanto à família que já estão dentro de um quadro de momentos essenciais para poder manter a vida da família, encontrarmos tempo também para estarmos com Deus. E estes momentos aqui estão muito bem referenciados, porque nos fala dos momentos de deitar, de levantar, de caminhar e também... Ou seja, de manhã, durante o dia, à noite. Exatamente. É este, diríamos, que são momentos de pausa que nós estamos com os nossos filhos e que muitas das vezes, quando eles são pequenos, temos que os ajudar. E então, nós, pais, deveríamos já ter um plano intencional e espiritual para passar valores bíblicos nesta altura, de forma a que não fosse algo, portanto, que é imposto, mas que naturalmente, no dia-a-dia, no estilo de vida, nós estamos a transmitir estes valores às nossas crianças, porque sabemos que são importantíssimos, no sentido em que eles vão ter este desejo e esta paixão pela palavra de Deus, por Deus, no sentido de permitir este espaço que Deus, que é o nosso Criador e que nos orienta em relação à vida, que também tem um espaço, portanto, para orientar os nossos próprios filhos e a nossa própria família. Eu creio que entre todos os valores que nós podemos, exatamente aproveitando isso que estavas a dizer, poder partilhar, é que por vezes nós achamos que a questão de Deus, espiritualidade, é um momento na semana, quando se vai à sinagoga, quando se vai à igreja, quando se vai a algum lugar, aí Deus pode dizer qualquer coisa e o resto toda a semana é vivido entre nós, família. Mas esta questão, e que aprendemos pelo versículo bíblico, é que todas as bênçãos que nós temos e tudo aquilo que tanto almejamos, na base está Deus. Então, se na base está Deus, então na base da nossa vida e da nossa família, se quisermos ter e ser bem-aventurados com tudo isso, tem que estar Deus, com certeza. Na realidade, este versículo, ele encoraja-nos a transmitir os valores espirituais da família às crianças. E o culto familiar pode ser esse ambiente propositado e intencional para que os mais adultos possam transmitir aos mais jovens, porque não é apenas importante no momento em que as famílias estão a viver com as crianças,
porque o culto familiar é importante a qualquer momento e em qualquer situação da família, mesmo para o próprio casal, um casal sem filhos ou um casal de maior idade em que os filhos já deixaram a casa. O culto familiar continua a ser importante para transmitir essa herança espiritual, essa herança familiar, essa crença em Deus, quando é o caso, e transmitir através das experiências vividas, transmitir esse historial do relacionamento com Deus, lembrar como é que Deus tem agido na vida dos diferentes elementos da família e na família como um todo. Que acaba por vir a gratidão. Família, exato, e o culto de família, ele cria esse ambiente para trazer, de alguma maneira, invocar a presença de Deus para o lar. Independentemente das idades, das crianças, independentemente da composição do lar, é uma forma de reafirmar esses valores espirituais e, através dessa afirmação dos valores espirituais, nesse encontro com Deus, ter um momento para agradecer a Deus, para entregar nas mãos de Deus os problemas que são vividos no lar e através da oração também, muitas vezes procurar soluções, porque por vezes é difícil conversar sobre certos assuntos, pedir perdão mesmo, admitir que se errou. E através da oração, tendo a consciência que Deus está presente, porque nós queremos, invocamos a presença de Deus, poderá ser mais fácil, através da oração, pedir perdão um ao outro e pedir força a Deus, pedir discernimento e dessa maneira nós acreditamos que com a ação de Deus, com a presença do Espírito de Deus, o casal e a família fica mais forte. Eu posso dizer por experiência que, entre muitas das bênçãos que é o poder praticar o culto da família, apercebemos-nos perfeitamente que ninguém consegue ter uma experiência destas se não houver harmonia e compreensão, ou seja, obrigatoriamente, entre aspas, Deus nos faz estar ali diante uns dos outros e resolver exatamente aquilo que possa não estar resolvido. Sim. E às vezes um culto de família pode ser apenas e só isso, o pedir perdão, o desculpar, o chorar, o pedir Senhor ajuda-nos e que realmente estas coisas sejam superadas na tua graça e na tua força. E os filhos, até acho que é importante acrescentar este detalhe, não perdem nada por ver que os seus pais estão a resolver dificuldades. Estão a ser ensinados de que a vida não é fácil, de que por vezes há desafios, que por mais que o pai e a mãe se amem, ou o avô, ou a avó, ou o familiar que está lá em casa, às vezes os desafios vêm e traz as incompreensões, mas também há, da nossa parte, um desejo sincero de resolver as coisas. Exato. E o culto de família não é obrigatório que ele seja sempre estruturado, porque a qualquer momento, e se a circunstância assim o permite, pode haver um momento para nos encontrarmos com Deus. Eu lembro-me neste instante uma experiência que vivemos quando os nossos filhos ainda eram pequeninos e estávamos em missão, que enquanto eu tinha ido para uma localidade onde só se poderia ir de avião, isto era na Guiana Francesa, e entretanto houve problemas na volta, o avião não descolou, então tive que fazer um percurso numa parte da estrada para depois atravessar um rio e a Paula tinha que me ir buscar do outro lado desse rio. O meu carro tinha estado nas mãos do mecânico e quando a Paula fez essa viagem, o sinal de perigo, o sinal vermelho para o motor acendeu. Entretanto ela continuou, a nossa filha estava com ela, o nosso filho estava na escola, e quando nos encontramos ela falou-me do problema. Eu, pela experiência que já tinha com aquele carro, eu sabia que era necessário, visto que o mecânico tinha mudado o radiador do carro e portanto era necessário tirar o ar que estava dentro do sistema elétrico. E o que é que aconteceu? Nós fomos juntos, viemos com o carro junto a um rio, porque era necessário colocar água. E quando eu abri o capô do carro para tirar a tampa, para fazer a purga do ar que estava dentro do sistema, que estava dentro do sistema de arrefecimento, eu esqueci-me que a água que estava lá dentro daquele sistema e o ar estava portanto muito quente e tanto o vapor como a água estaria a ferver. E eu esqueci-me disso, e quando eu desapertei o botãozinho, quando a água começou a sair, queimou-me. Eu larguei a mão,
e aquela tampinha desapareceu. O carro estava ali em cima da erva. Procurámos, as horas passavam e nós a procurámos aquela tampinha, porque sem a tampinha era impossível, visto que o sistema faz uma pressão muito forte e tem que ficar bem fechado, não dá a colocar ali um pedaço de madeira ou de papel. E não encontrávamos aquela pecinha, não encontrávamos. E Paula estava preocupada, estava com a Ana. Sem dúvida. Porque havia o Miguel para recuperar e que não podia ficar sozinho na escola, e era essa a preocupação no momento que era mais forte. E entretanto, enquanto estávamos depois de horas a procurar, sem nós encontrarmos, a Paula pensou, e lembro-me que ela disse, em primeiro lugar, disse: Amorim, vamos ajoelhar-nos agora aqui. E vamos pedir que Deus esteja, que nos oriente e que Ele nos conduza onde é que está essa pecinha. Eu naquela altura eu respondi: Paula, eu até aqui estou a discutir com Deus, em pensamento eu estou a pedir que Deus oriente. E a Paula então disse: mas vamos ajoelhar-nos aqui. Como família. Lembras-te em relação à Ana, tu disseste qualquer coisa em relação à Ana? Eu disse à Ana, disse-lhe assim: Ana, vamos orar. E eu acredito que Deus existe e que Ele sabe da nossa necessidade e que Ele vai responder à nossa oração. Vamos ver Deus agir. E aí ajoelhámos-nos, todos nós orámos, pedimos a ajuda de Deus, a intervenção de Deus. Quando terminámos essa oração, eu estava de joelhos em frente ao carro. Entretanto, porque no fundo do meu ser, só um milagre é que permitiria encontrar uma peçazinha pequenina, porque a tampa é pequenininha, uma tampa no assim. No meio de toda aquela arvoredo. No meio das ervas todas. Daquelas ervas que ali estavam. E depois de tanto procurar, provavelmente até já tínhamos pisado aquela tampinha. E depois de orar, eu olhei para o céu, inclinei a minha cabeça e deitei-me para trás. E ao deitar-me para trás, a minha cabeça ficou ligeiramente debaixo do carro. E quando eu me inclino para trás, eu olho debaixo do carro e vejo a tampinha ali no suporte metálico do carro. Tinha ficado aí caída. Só debaixo do carro é que se encontrar aquela tampinha. E naquele momento eu encontro a tampinha. Podemos imaginar a alegria e o impacto, em primeiro lugar para a nossa filha, mas também para nós, porque vivemos uma experiência de fé, uma experiência sobrenatural. No desespero, porque entretanto as horas passavam e estava a ficar noite e era necessário alguém ir buscar o nosso filho, e naquele tempo ainda não se usava os telemóveis. Exato. E não havia, naquele lugar não havia rede para esse efeito, e no momento certo nós sentimos a presença de Deus e cantámos, agradecemos a Deus. Isto é um culto familiar. Sem dúvida. Aquela circunstância ali proporcionou um encontro com Deus, porque nós fomos à procura de Deus. O mesmo pode acontecer quando estamos felizes, contentes com as crianças, ou mesmo nós, o casal, como eu digo, e de repente nós pararmos e trazermos Deus à nossa vida, lembrarmos de Deus, que Ele é nosso amigo. Lembro-me de outra ocasião em relação ao meu filho, em que estávamos muito contentes. Eu perguntei: Miguel, tu não achas que este é o momento para nós agradecermos a Deus? E ele, naturalmente, ele respondeu que sim. E aquela alegria foi partilhada com Deus. Isto também faz parte destes encontros com Deus que nós podemos chamar culto familiar. Poderíamos dizer que esses são os cultos familiares espontâneos, seja que surgem de uma ou outra situação. Paula, para alguém que nos escute e que ainda não tenha estes princípios ou nunca tenha feito esta experiência de um culto familiar, o que é que nós poderíamos dizer? Como é que poderiam fazer esse culto familiar? Algumas dicas entre ti e o teu marido para esse mesmo culto? O culto familiar deve ser curto, interessante e deve ser variado, primeiramente. Quando o fazemos, tem 3 partes que devem fazer parte do culto familiar. Tem a ver com a música, nós diríamos, o louvor, e depois a oração, que deve ser uma oração conversa, no sentido de sentirmos a presença de Deus e conversarmos com Deus como um amigo, e depois também um momento onde nós vamos ler um pequeno texto bíblico e onde vamos encontrar, portanto, lições práticas para os desafios que nós vivemos, portanto, naquele instante, portanto, a pertinência da palavra de Deus, para nós vermos Deus a agir e a dar-nos, portanto, soluções para aquilo que nós necessitamos.
Para além destes detalhes, é verdade que o que nós podemos fazer, e também exatamente durante esse culto familiar, a questão do louvor, da adoração, do fazer os pedidos e as súplicas a Deus, e também ter em consideração a faixa etária daqueles que estão connosco. Porque podemos ter uma família em que há muitas crianças, podemos ter uma família que há adolescentes, que há jovens ou que há idosos, e se calhar esta sensibilidade que é imprescindível exatamente para atender às necessidades daqueles que ali estão. Isso é muito importante porque nos permite também de utilizar recursos segundo, portanto, as faixas etárias das pessoas que estão na nossa família. Nós temos algum material que nós também gostaríamos de mostrar, sem dúvida, para facilitar. Já agora, Paula, antes de te dar exatamente a palavra para poderes partilhar, o facto também de ter convidado o casal Amorim a poder estar connosco é que, portanto, podemos dizer que têm a questão do culto familiar no coração e já têm experiência nisso, já escreveram sobre isto. Este mesmo livro que estáis aqui a ver, portanto, Famílias segundo o Coração de Deus, e tudo aquilo que nós vamos aqui apresentar como ideias e como exemplos a poder ser usado por vós aí em casa ou pela família para realmente ter estes momentos de partilha, independentemente do número de elementos que compõem exatamente a vossa casa. Para os mais pequeninos, talvez, Paula? Tenho aqui, por exemplo, um livrinho que é de estudo diário, portanto, de histórias da Bíblia, onde nós podemos, ele é muito ilustrado e facilmente pegar, portanto, na história bíblica, que já está apresentada semanalmente, e nós vamos retirar proveito das imagens e da história que já está, portanto, feita, de maneira a podermos, todos os dias, porque tem atividades também, nós reforçarmos a história que nós iniciamos, por exemplo, no início da semana, com as crianças, e que nos leva a ter esta possibilidade de rapidamente ter um material disponível para nós podermos então trabalharmos com as crianças. Existe um outro tipo de material. Esse para os mais jovenzinhos, adolescentes. Adolescentes, juvenis, onde nós podemos pegar por fascículo e é um estudo temático, portanto, da Bíblia, onde nós vamos fazer refletir o jovem sobre temas com perguntas e respostas, e com algumas atividades para poder consolidar todo o estudo que foi feito neste estudo, por exemplo, que é o mapa do tesouro. Tem a ver com a Bíblia. Quem diz isso também diz outros manuais. Também há outros materiais. Existem livros com meditações diárias para os adultos, mas também para os juvenis. Os temas são diferentes. O interesse deste tipo de livros é que cada dia há uma mensagem que está apresentada para reflexão. É claro, a própria Bíblia, que é o livro por excelência. Eu gosto de um método simples da Bíblia, que é escrever numa folha ou imprimir numa folha alguns versículos, porque para o culto familiar o importante não é ter muito texto para analisar, mas alguns versículos que possam direcionar uma reflexão. E ler em família. Numa folha pode-se colocar alguns símbolos, por exemplo, um coração, para que depois em família cada um possa partilhar qual foi a ideia que tocou o seu coração. Então escreve ali um coração, pode escrever um sol, que é uma iluminação, por exemplo, um pensamento que chamou a atenção, pode desenhar ali uma flecha, que é uma decisão, eu vou praticar isto, este é o caminho que eu vou seguir. E nessa folha cada um escreve esses símbolos e depois partilha-se em família. Um diz onde colocou o coração, a ideia que tocou o seu coração, outro diz onde é que colocou o sol, aquela ideia que ele aprendeu. Outro diz onde é que pôs a flecha, portanto a decisão para uma ação fruto daquela reflexão. E é claro, com a Bíblia também há outros meios, outros métodos. Aqui todos estes materiais eles podem ser adquiridos através da publicadora Servir. Isso. Se calhar só acrescentar, por exemplo, também um dos outros exemplos, que é o Lar Cristão, e agora vem preparado exatamente com um fascículo, que é um guia de estudo, que pode muito bem ser feito ou no casal, ou na família, ou com um grupo de amigos ou de vizinhos, e que traz ideias excelentes também, extraordinárias, para esses momentos em família e para esses momentos de meditação e espirituais. Eu queria agradecer muito a vossa presença, Paula e Pastor Amorim, obrigada por terem estado connosco.
Com certeza muitas coisas haviam para dizer, mas eu acredito que para aqueles que nos estão a ouvir e que talvez nunca tenham pensado nesta prática real de tirar uns momentos no dia, na semana, para poderem estar juntos com a família, já valeu a pena e ficaram aqui dicas preciosas. Obrigada pela sua presença, damos um abraço a todos vós e na graça de Deus nos encontraremos no próximo programa. Até lá.